E essa temporada agora, hein? Essa temporada agora tá tão divertida quanto a do ano passado? O que vocês estão achando? Você começa. A minha opinião voltou a ser mais divertida, né? Porque não é mais aquela história de... Porque não era a Red Bull, era um cara, né? Só. Verdade. Ganhando quase todas. Hoje você tem uma McLaren dominante ainda, mas uma disputa interna muito bacana, que está lembrando até a disputa interna da McLaren de Senna e Prost. Sério? Tá pau a pau, assim. E um Verstappen, que era assim, vamos dizer, carta descartada. De repente o cara tá aí, chegando cada vez mais, botando os moleques da McLaren para tremer. O que torna as coisas muito mais interessantes Muito mesmo. mais. A partir do momento que tu tem um cara despontadão, que tá todo mundo vendo que ele vai ganhar por conta das circunstâncias e tal, as coisas ficam menos divertidas de fato, né? E um campeonato que tem uma disputa bem mais próxima ali, torna as coisas mais legais. E o que tu tá achando, Rodrigão? Eu tô achando que nós estamos numa crescente e a gente tem conversado bastante, que é tudo que os dois da McLaren, que era a suposta dominante, né? Vinha até aqui, dando as cartas, já ganhou o campeonato de equipes, inclusive o campeonato de construtores. Não precisavam. Era o Verstappen, que é o cara atualmente melhor performando no grid inteiro, na confortável condição de franco atirador. Vem pra cima desses dois, que não ganharam campeonatos até hoje, ou seja, eles têm um obstáculo, uma virgindade por perder, vamos dizer assim, e ele já venceu 4. Né? Então assim, toda essa pressão ele já entende, já conhece, é familiar e gosta. Isso, né? e usa muito bem em seu favor. Né? Então, o campeonato tá numa crescente, eu diria. No começo do ano ele teve umas vitórias que a gente diria até tirou da cartola, e os caras da McLaren claramente tinham carro para estar na frente e estavam vencendo mais provas, mas da pausa, que a Fórmula 1 tem uma pausa ali em agosto, né? Da pausa de agosto para cá, muita coisa mudou na equipe dele, inclusive, né? Mudou o Pô fechou, mudou o técnico, né? O chefe da equipe saiu e veio outro cara com outra cabeça. Então acho Isso que esse tipo de mudança pode acontecer a qualquer momento ou só nessa pausa aí? Não, pode acontecer a qualquer momento. Inclusive foi uma coisa bem inesperada que acontecesse no meio do ano. Né? Pegou todos nós de calças curtas. E aí, de repente, esse cara que tem uma habilidade acima da média, veio pra cima e tá apavorando a molecada. E tem um detalhe. O cara anterior, embora ele tenha feito muito pela Red Bull, ficou 20 anos lá, imagina, ele fez a Red Bull ganhar 8 títulos de pilotos, em números de construtores, o Rodrigo, cabeça mais jovem, deve saber o total. Esse cara, de um tempo para cá, os Verstappen, o Max e o pai, se tornaram inimigos deles. Então eles queriam o cara fora faz algum tempo. E tentavam, não conseguiam. E aí, na discussão sobre Verstappen fica ou sai, eles negociaram. Então o Verstappen negociou assim, eu fico 1 ano só se o cara sair. Botaram o cara para fora e o Verstappen fica 1 ano só, por quê? Porque com a Mercedes já está palavrado a partir de 2027. Que interessante. Mas esse é o... Pois é. Esse é o policialesco da Fórmula 1 ali. O que será que esses caras arrumaram para brigar nesse patamar, né, cara? Porque estamos falando de cachorros enormes. Né? Existe um fato, mas o Rodrigo pode dizer, na minha opinião, vamos dizer, é um subterfúgio. Não é o pano de fundo. Eu acho que tudo vai recair. Tem isso que a gente já pode falar, mas assim, vamos no fim, depois a gente volta pro começo, que acho que nós vamos sentar em volta da mesa para falar de dinheiro e poder. Influência dentro da equipe, etc. Acho que as coisas... Todo mundo vai ficando grande demais, aquela história do cara que se sente maior que a banda. E aí chega num momento, há conversas de que esse cara que saiu, o Christian Horner, estava assumindo poder demais dentro da organização, teria tentado comprar a equipe com uma sócia da sua dona, sem avisar o outro lado. Então, assim, quando o cara... Acho que o sucesso sobe de face a cabeça, né? E isso começou a incomodar. Teve aí o subterfúgio, o estupim de algo que seria um suposto escândalo sexual, que foi investigado pela própria equipe. Alguém comeu a mulher do outro, foi isso? Pior que acho que não foi nem isso. Foi por muito menos. Sabe? Alguém importunou uma mulher que a gente não sabe se é solteira ou se é casada, e não teria passado disso, mas houve uma importunação de cunho sexual do Christian Horner.
Isso gerou um racha dentro da equipe, do lado dos Verstappen. Aí saiu o cara que fazia o carro, Adrian Newey. Saiu mais um, Rob Marshall, que foi para trabalhar na McLaren. Saiu mais um, que é o Dan Fellows, foi trabalhar na Aston Martin. Aí saiu, por fim agora, Jonathan Whitney, que tá na equipe do Bortoleto, que é um cara que coordena muito bem a garagem. Então assim, foi havendo um saco. Sabe quando racha o elenco no futebol, começa a sair cada um para um lado. Mas a história não tô diminuindo o escândalo sexual de forma alguma, é grave e isso tem que ser investigado. Tanto que ele fez recentemente um acordo, pagou 3 milhões de libras para pôr fim ao tema. Então, acho que né? Você me entendeu? Não preciso falar, né? Não preciso nem falar codificado. Começou a acontecer esse vendaval, e acho que para não perder a última peça, que era a mais importante, que era o Verstappen, os caras falaram, tá bom, a gente precisa da cabeça do Horner, tá aqui a cabeça do Horner numa bandeja. Entendi. Foi isso. E aí, as coisas se pacificaram desde então. Ele voltou a vencer. Assim, meio como num passe de mágica. O que eu digo que o estopim esse do assédio sexual não foi a causa exatamente porque nenhum dos Verstappen é assim um exemplo moral de ética, não tem isso, né? Aliás, na Fórmula 1 é muito raro ter isso. Eu acho até que tem de algumas pessoas, mas não foi isso que motivou a briga com o Horner, e sim essa descrição que o Rodrigo fez. Ele é um cara que crescia demais, querer mandar em tudo. Ele tem competência para isso, sem dúvida nenhuma. Mas aí passar por cima de Verstappen dentro da Red Bull é difícil, né? Faz sentido, né, cara? Exato. Faz sentido. Mas não foi a Red Bull, eu posso estar enganado, mas eu vi recentemente uma notícia, e eu acho que foi a Red Bull que foi multada por mexer numa marquinha que a McLaren... Foi agora. Foi agora, né? Foi ontem. Ou seja, você está falando aí dos limites éticos e morais das pessoas na Fórmula 1, que é um ambiente que vencer é incrivelmente importante, inclusive por razões monetárias, sim, né? Sim, também. E aí eu entendo que os limites éticos ficam um pouco mais elásticos nesse contexto, né? O termo é esse. Pois é, e é de fato um ambiente que tá todo mundo... Cara, aquilo ali é o super... A gente usa o termo, isso aqui é a Fórmula 1 de tal coisa. Né? Então, a Fórmula 1 da Fórmula 1... é um ambiente mais competitivo e possivelmente e com as possibilidade de ser um ambiente até, sei lá, por falta de uma palavra melhor, tóxico, no sentido de a vida dos caras, ela do Verstappen, é direcionada a vencer a porra do campeonato mundial da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Exatamente. Né? Então, eu suponho que seja esperado que nesse ambiente a gente vai ver uns caras que tem atitudes questionáveis, né? Claro que, de novo, sem diminuir a questão do assédio sexual do Horner lá com a moça, isso, o resto, tipo, o pano de fundo, o contexto que vocês deram dessa briga, faz todo sentido, porque além de tudo, imagina o ego dos caras lá também, além de tudo. Nossa. Né? Imagina que você tá tendo uma briga de poder e de repente o teu adversário que você quer derrubar dá um mole desse. Aí você fala, poxa, agora temos a desculpa perfeita pra destruí-lo. Né? E até você falou do lance da fita adesiva, acho que é legal até contar pra galera que isso aconteceu ontem, né? As equipes, cada uma tem um jeito de operar, e a McLaren, do Lando Norris, coloca uma fita adesiva no muro, alinhada com o retrovisor, então ele sabe exatamente onde parar, porque se você para para trás, você tem desvantagem. Se você passa do ponto, você pode tomar uma punição. Então, para parar no lugar certinho, ele pediu para a equipe, e várias equipes fazem coisas diferentes. Usa aquela marquinha, usa aquilo, né? E ele pediu uma fita adesiva, já faz tempo que ele vem usando isso. O mecânico da Red Bull foi lá e tentou arrancar a fita. E aí que tá. Não é ilegal colocar a fita. Então a McLaren coloca. Não é ilegal, porque até hoje ninguém tinha feito, arrancar a fita. O problema, o cara foi punido porque ele voltou pro grid de largada na hora que já tem um toque de recolher. Fora do tempo. Já. Fora do tempo. Né? Então, assim, você vê como estamos no limite da norma. A norma não fala, e eu sempre falo no meu canal, tudo que não é proibido é permitido, no mundo lá fora e na Fórmula 1. Então explora essa aí a minúcia da norma. Exato, e como a gente estava falando aqui de como é o ambiente, vamos lá, Fórmula 1, eu fico imaginando. Equipe Red Bull. Saiu lá o conjunto de normas atualizado,
pro ano de 2026. Os caras, eles vão pegar aquela norma, olhar-la inteira, procurar... Achar os vácuos ali. Encontrar os vácuos. Deve ter gente cujo trabalho dele é fazer isso. Porra, deve ter um cartel de engenheiros